Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Bom, a gente está aqui nessa manhã para glorificar e exaltar o Senhor através das nossas vidas. Nós hoje daremos continuidade à série de exposições em 1 Samuel. E ao final da exposição, a gente vai poder ouvir de forma bem rápida uma palavra do meu amigo, o Tiago Biazin. Ele é coordenador aqui no Brasil do Ministério Ajuda Barnabás, que trabalha com igreja perseguida e sofredora. Ele vai falar um pouco da realidade da igreja no mundo, ou especificamente em regiões como, por exemplo, no Paquistão e outros lugares, além de compartilhar o desafio que a gente tem em relação à evangelização mundial. Ele trouxe, por exemplo, dados relacionados à Inglaterra que eu não sabia. Por exemplo, a Inglaterra hoje tem mais de 500 mesquitas. Londres, né? Não é nem Inglaterra, Londres tem mais de 500 mesquitas. O desafio é grande. E ele vai mostrar depois um vídeo também, por isso que a gente pediu para descer logo o toldo, que vai com absoluta certeza impactar o seu coração. Mas isso a gente vai fazer ao final da exposição. Portanto, queria pedir a você que abrisse sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16, a gente vai ler do verso 1 ao verso de número 13. E na medida em que os irmãos forem achando o texto, eu os convido a colocar-se de pé, para que a gente possa fazer a leitura da palavra do Senhor. Essa é a nossa 20ª exposição em 1 Samuel. E o capítulo 16 será um capítulo em que eu falarei em duas oportunidades. Hoje eu vou tratar especificamente quando Deus escolhe aquele que ninguém ousaria escolher. E na minha próxima exposição eu vou tratar da questão relacionada ao mal, ou problema do mal. Principalmente daquele texto que diz que o Senhor enviava um espírito maligno para atormentar Saul. Será que Deus é o agente do mal? Será que Deus é quem promove o mal? O que a Bíblia diz? Mas a gente vai tratar disso especificamente na nossa próxima exposição. Hoje eu quero tratar de forma muito objetiva e muito clara do Deus que escolhe aquele que ninguém ousaria escolher. Acompanhe comigo, por favor, a partir do primeiro verso que diz: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Deus, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha.
Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, por favor, e vamos orar. Ó Deus, nós queremos rogar a Ti, eterno e bondoso Pai, que nos ajude a entender e a compreender o texto que acabamos de ler, bem como as lições aqui retratadas e, mais do que isso, que a gente possa aplicar as verdades nos nossos corações. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Meus irmãos, o capítulo 16 encerra um ciclo até então narrado pelo escritor sagrado. Primeiramente, o escritor tinha tratado especificamente do tempo dos juízes, quando ele foca em Eli e Samuel. Depois, do chamado e da rejeição de Saul. E agora, a partir do capítulo 16, um novo tempo começa em Israel. Na verdade, alguém já disse que o capítulo 16 serve como um tipo de prefácio para as narrativas pertinentes à vida de Davi. Esse capítulo também mostra a forma com que Davi foi introduzido à corte do rei e como Saul se afeiçoou a ele. Como disse, eu vou tratar especificamente disso na próxima exposição, e não hoje. Se não bastasse isso, o texto também relata, e a gente observou isso quando lemos, que Samuel foi orientado por Deus a deixar de ter pena de Saul, visto que ele havia sido rejeitado. Em outras palavras, o que o Senhor estava dizendo a Samuel é que ele deveria tirar os olhos do passado e focar especificamente no futuro. Agora, antes de tratar especificamente de alguns conceitos ou de algumas palavras ditas ao Senhor a Samuel, permita-me antes tratar do chamamento de Davi e as lições que isso pode nos trazer. Primeira lição que a gente vai ver nesse chamado é de que nós não devemos nos deixar levar pelas aparências. Eu lembro que, em certa ocasião, eu fui convidado para pregar numa conferência missionária. Ela ficava numa igreja com um amplo trabalho em missões. E eu e outros pastores tínhamos sido convidados para pregar nesse congresso. Quando cheguei, os preletores estavam todos reunidos numa sala especial que tinha sido colocado para que pudéssemos nos familiarizar com o evento em si. E eu olhei para um rapaz, ele completamente tatuado, das tatuagens mais esdrúxulas que você possa imaginar, um cabelo desalinhado, uma cara de flamenguista, uma coisa horrorosa. E eu pensei, olhei para o indivíduo e, com os meus botões, eu cheguei à conclusão, deve ter vindo com alguém, né? Esse infeliz deve ter vindo com alguém que está evangelizando e pregando o evangelho para ele. Só que o congresso começaria alguns minutos depois, e eu sentei à frente para ouvir a pregação do expositor. E, para minha surpresa, o expositor era aquele cara todo complicado do ponto de vista da sua aparência. E ali eu fui levado a perceber de que nós, de fato, temos a tendência de julgar as pessoas pela aparência. A Bíblia diz que Deus não olha as aparências, mas olha o coração. Mas nós, homens, olhamos a aparência. E é exatamente isso que minha esposa fala constantemente para mim quando eu estou com a roupa que não condiz com aquilo que ela acha que considera ou aquilo que ela considera que eu deveria usar. O texto bíblico
é claro em dizer que Samuel olhou a aparência de Eliabe, dizendo consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas o texto também vai dizer que, contudo, entretanto, o Senhor não via como Samuel via. Samuel olhou para aquele homem e achou que aquele homem era alguém que possuía todos os predicados, todas as qualidades para que pudesse exercer o papel de rei. Ele sobressaía sobre os outros. O filho mais velho de Jessé, provavelmente era uma pessoa benquista, bonita, possuía uma aparência adequada para ser um rei. Contudo, quando ele o apresentou ao Senhor, ele ganhou da parte de Deus uma resposta negativa. Assim, a passagem nos diz que o Senhor, olhando para o coração, o recusou. Na verdade, muitas vezes isso acontece conosco também. Nós gostamos de algo, aparentemente parece perfeito aos nossos olhos físicos, e assim somos levados a acreditar que é também da vontade de Deus para as nossas vidas. Deixe-me contar uma história, e é verdadeira. Certa ocasião, um homem com roupas muito simples, calçando sandálias e carregando um saco de estopa nas mãos, como se fosse a sua mala de viagens, adentrou a uma agência que vendia caminhões. Ousadamente, ele se dirigiu ao setor de veículos novos e perguntou ao vendedor qual era o preço de um determinado caminhão que estava em exposição. O vendedor, achando que não havia nenhuma chance de venda e querendo fazer uma brincadeira com um dos seus colegas, apontou para outra mesa e disse: fale ali com aquele jovem, ele vai te dar o preço e vai mostrar os detalhes do caminhão para o senhor. E o homem, com a bolsa de estopa, se dirigiu a outra mesa e foi atendido pelo rapaz que, mesmo que não acreditando, ou mesmo que não acreditasse que faria uma venda, atendeu aquele homem bem. Qual não foi a surpresa de todos os vendedores e o lamento daquele que não atendeu? Depois de alguns minutos de exame no caminhão, ao ouvir o homem falar, ao mesmo tempo em que despejava sobre a mesa um monte de dinheiro de dentro do saco de estopa que trazia às mãos, dizendo: eu vou comprar. As aparências são importantes, mas também são perigosas, visto que elas podem nos enganar. Veja bem, Deus não procura semblantes formosos, mas Ele olha especificamente para os corações. E o que nós vemos no texto é que quando Samuel chega diante de Jessé, Jessé vai apresentando os seus filhos, a começar por Eliabe, e ele achava, possivelmente, que Eliabe era o cara benquisto, talvez um cara que se comunicava bem, forte, que tinha todo o perfil, toda a cara para ser um rei em Israel. Mas o Senhor tinha outros planos, pelo fato inequívoco e inquestionável de que Deus não olha as aparências, mas Deus olha os corações. Na verdade, as aparências têm um poder enorme em nos enganar. Por exemplo, as aparências podem enganar os ministros de Deus. Você está aqui diante de Samuel, um homem probo, experiente, alguém que tinha sido usado por Deus inúmeras vezes, que julgava Israel, um homem sábio, mas que se deixou levar exatamente por aparências. E às vezes isso acontece comigo, ou com você, ou com todos nós. A gente conhece uma pessoa e a gente tem a impressão de que aquela pessoa é uma pessoa maravilhosa e de que ela vai ser uma bênção nas nossas vidas. E aí a gente investe tempo, ou mesmo comunhão, ou até mesmo relacionamento, quando a gente, por fim, se decepciona, chegando à conclusão de que aquela pessoa não era absolutamente nada daquilo com que nós pensávamos. Ministros do Evangelho se enganam. Mas não somente ministros do Evangelho se enganam.
familiares e até mesmo amigos próximos se enganam. Quantos não são aqueles, por exemplo, que desenvolvem um tipo de relação próxima a um amigo, convivem juntos e, num determinado momento, diante da pressão, diante da dificuldade, da luta que porventura se aproxima, você descobre que aquele amigo não era tão fiel assim como você gostaria que fosse. Porque seres humanos, às vezes, se enganam quanto às aparências. Entretanto, as aparências não enganam a Deus, pelo fato inequívoco e inquestionável de que Ele é o único que pode sondar os corações. O Deus Todo-Poderoso sabe o nosso levantar, o nosso sentar, o nosso deitar, o nosso dormir. O Deus Todo-Poderoso prescruta os nossos corações. O Deus Todo-Poderoso sabe o que passa nas nossas mentes. O Deus Todo-Poderoso sabe das nossas motivações, dos nossos desejos. É possível com que homens enganem homens, é possível com que homens enganem ministros, é possível com que homens enganem familiares e amigos, mas não é possível com que homens enganem ao Deus Todo-Poderoso. O Senhor chega para Samuel e diz: olha, não é esses, ou não são esses. Mas antes, observe, o texto vai dizer que Samuel estava sendo desafiado pelo Senhor a fazer o oposto de Saul, que optou pela desobediência em vez da obediência. Você deve lembrar que o livro de 1 Samuel é um livro de contrastes. Eu tenho exposto esses contrastes durante todos esses capítulos que até então estudamos. Vimos o contraste entre Ana e Penina, vimos o contraste entre Eli e Samuel, vimos inúmeros contrastes. Parece que a pena do autor tem exatamente essa proposta. E esse capítulo 16 está querendo colocar em xeque as ações de Saul, contrapondo-os àquilo que o Senhor gostaria que Samuel vivesse. E Samuel tinha sido desafiado pelo Senhor, ou chamado pelo Senhor a ungir um novo rei. Você é obediente. Agora, vale a pena ressaltar que a obediência de Samuel ao Senhor e sua sensibilidade à voz de Deus em chamar Davi mudou a história de Israel. A unção do Senhor sobre Davi transformou um simples pastor ao mais famoso e respeitado rei de Israel. Na verdade, Davi se tornou um parâmetro de Deus para os demais reis, sendo uma grande referência para todos os que viriam após ele. Afinal de contas, a chamada de Davi deixa bem claro que Deus não julga pelas aparências. Agora, meus irmãos, o texto nos traz lições não somente quanto à escolha de Davi, mas também quanto ao comportamento de Samuel. E eu vou repetir isso e peço que você preste atenção. O texto não traz somente lições quanto à escolha de Davi, mas também quanto ao comportamento de Samuel. Se não, vejamos. Samuel, diz os primeiros versos, estava com pena de Saul. É claro aquilo que o autor sagrado está a dizer. Ele tinha pena. Afinal de contas, ele tinha sido aquele que tinha ungido Saul como rei em Israel. Ele tinha visto valores, ele tinha visto predicados, ele tinha visto virtudes, mas ele também tinha visto desobediência. Nos capítulos 13, 14 e 15, o autor sagrado vai tratar especificamente da desobediência de Saul, e em virtude da desobediência, o Senhor tinha dito que iria dar o trono de Israel para uma outra pessoa, um outro indivíduo segundo o coração dele. E Saul olhava Samuel olhava para Saul, e em virtude daquilo que tinha acontecido e da rejeição da parte do Senhor, nutria no coração pena. Deus, vendo isso, traz uma orientação específica.
diz que ele não deveria, e eu estou agora tratando do texto entre linhas, olhar para trás e sim para frente, visto que o Senhor estava fazendo algo novo. Por um fato claro, esqueça Saul e olhe para o novo rei que será ungido. Eu não sei se você já se deu conta, mas muitos de nós, às vezes, ficamos com os nossos olhos fixos no passado e não olhamos para aquilo que o Senhor está a fazer de novo. Eu ouso afirmar que Samuel temia o futuro, bem como aquilo que Saul poderia lhe fazer caso descobrisse a intenção do profeta em separar um novo rei. Ele olhava para Saul, olhava para o passado, olhava para a história e sentia pena. E o Senhor dizia para ele: não olhe para trás, olhe para frente. O problema é que Samuel estava tendo o problema de olhar para o futuro. E essa ambiguidade se faz presente na vida de muitos de nós. Nós olhamos para o passado, não conseguimos nos desvencilhar do passado, não conseguimos nos desvencilhar de algumas ações, de algumas percepções, de alguns credos, de algumas visões, e temos medo do futuro. Temos medo de olhar para frente, temos medo de tomarmos uma posição diferente. Temos medo de encontrar aquilo que o futuro nos reserva. Eu ouso afirmar que o texto nos mostra que Samuel temia que a obediência a Deus poderia lhe levar à morte. Você está entendendo? Capítulos 13, 14, 15 e 16 está tratando de questões relacionadas à obediência. Você está lembrando do texto sagrado que dizia e que falava que para Deus é melhor obedecer do que sacrificar? E que Saul tinha sido rejeitado por desobedecer a Deus de forma absolutamente clara, e que agora quem estava sendo colocado em teste era Samuel, que estava preso no passado, incapaz de olhar para o futuro, porque tinha medo. O medo nos paralisa. O medo nos intimida. O medo faz com que a gente tenha a nossa confiança em Deus minada. O medo faz com que nós nos trancafiemos em nós mesmos. O medo é capaz de fazer com que a gente nutra no coração uma triste certeza ou uma falsa certeza de que Deus não nos sustentará quando nós enfrentarmos as oposições provenientes de Saul. Ele tinha medo de obedecer. Aliás, às vezes muitos têm medo de obedecer. Se eu obedecer os princípios, os preceitos, e não casar com o primeiro ou com a primeira que me aparecer, eu vou ter problemas. A obediência é uma característica sine qua non daquele que se diz discípulo de Cristo. Em terceiro lugar, o texto nos mostra que Samuel temia o pior. Aliás, essa é uma das características dos nossos dias. Talvez, em virtude do tempo difícil que nós vivemos, do escalonar da violência, das tensões provenientes de um mundo mau. O mundo é mau. A sensação que a gente tem é que o freio da sociedade tem sido retirado por parte de Deus, que tem entregado os homens a si mesmo. O juízo de Deus tem vindo sobre uma sociedade implacável. Paulo, quando escreve a Timóteo no seu segundo livro, na sua segunda carta, capítulo 3, ele diz: nos últimos dias os homens serão implacáveis, amantes de si mesmos. Olhar para o mundo a qual a gente vive traz sobre os nossos corações não somente o medo, mas o receio do pior.
E vamos combinar, era exatamente isso que Samuel estava vivendo. E é interessante que você não está falando de uma pessoa inexperiente, você está falando de um ancião, de um homem que tinha enfrentado situações difíceis, passado por batalhas das mais terríveis possíveis, que tinha julgado Israel em Ramá inúmeras vezes, mas que agora, diante de um rei que estava se levantando de forma despótica, ou tentando de alguma maneira atrair para si honra, porque no capítulo anterior ele constrói para si um monumento, ele tem medo de que o pior pudesse acontecer. E o medo dele era a morte. O medo dele é que ele pudesse experimentar as dores, as agruras da morte. Será que você é aquele tipo de pessoa presa ao passado, que não olha para frente, escrava do passado, que não olha adiante e que não tem ousadia de olhar adiante porque você foi vencido pelo medo e teme o pior? Interessante que quando as pessoas vão ficando mais velhas, elas vão ficando mais medrosas. Adolescentes, às vezes, não têm preocupação com determinadas coisas. Mas quando o indivíduo se torna pai ou se torna mãe, e quando o menino ou a menina vira um adolescente e não chega na hora marcada, o medo toma conta do coração. Eu tenho visto pessoas dizendo o seguinte: não, eu não quero ter filhos porque eu tenho medo. Vou botar filhos nesse mundo mal por quê? Vou botar filhos nesse mundo por qual motivo? Em quarto lugar, o que o Senhor estava dizendo para Samuel é de que ele deveria não somente temer, ele não deveria ter medo, mas ele deveria confiar no Senhor. Quando você vê a construção de um roteiro de um filme, ou de uma novela, seja lá o que for, você vai encontrar várias cenas acontecendo ao mesmo tempo. Parece que aqui o que o autor está querendo fazer é nos trazer à mente algumas cenas, alguns cenários. Primeiro é nos levar ao entendimento de que nós não devemos olhar para as pessoas mediante as aparências. Mas esse não é o foco somente do texto. O texto está focando em Samuel, que estava sendo provado em sua obediência. O que nos traz o entendimento de que diante de situações desse naipe, nós somos chamados a confiar no Senhor e na sua palavra. Porque é isso, efetivamente e claramente, que acontece. O Senhor diz a Samuel: vai. Em outras palavras, eu vou trazer providência, não lhes vai acontecer absolutamente nada de forma que possa trazer dores à sua vida, somente confia. E meus irmãos, a vida nos leva a entender de que nós não podemos ficar presos ao passado nem com medo do futuro, e que devemos colocar o passado diante do Senhor e deixar para trás algumas coisas aos quais o Senhor quer que deixemos e olhemos para frente com a nítida e clara confiança de que o Senhor prometeu que estaria ao nosso lado em todo o tempo, em todo instante. O Tiago Biazin, ele vai falar daqui a pouco sobre a geração mimada do Brasil. Somos crentes mimados. Não vou à igreja, está chovendo. Não vou à igreja, estou triste. O Fluminense vai cair para a segunda divisão. Não vou ao culto, estou aborrecido. Me entristeci com o pastor, com o diácono. Não vou. Ficarei em casa de mal.
desenvolvemos uma espiritualidade opaca, desprovida de graça, e temos medo de olhar e caminhar para frente. Confie no Senhor e na sua palavra, entendendo que Deus, Ele age com providência. Essa é uma das belezas que o cristianismo nos traz. Um Deus que age com providência. Entenda que quando os problemas surgiram ou apareceram, antes deles surgirem ou aparecerem, Deus já tinha providenciado a providência. Pelo fato inequívoco e inquestionável de que Ele reina e governa sobre todas as coisas. Vamos caminhar para o fim do sermão, fazendo algumas aplicações. Se não, vejamos. Primeiro, deixe o passado para trás. Tem gente que fica lembrando, como eu era feliz. Os saudosistas são interessantíssimos. Na minha infância era tão bom. Tinha uma vida tão feliz, eu caçava Pokémon. Minha infância era tão agradável. Os dias de hoje são terríveis. E tem gente que fica olhando para o passado, ou para aquilo que Deus disse que nós já deveríamos ter esquecido, que diz que nós deveríamos esquecer do passado e confiar exclusivamente no Senhor. Deixe o passado para trás, siga em frente e confie no Senhor. Segundo lugar, dê ouvidos ao Senhor e não ao medo. Não temas. O Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Dê ouvidos ao Senhor. Terceiro, obedeça a Deus. E lembre-se que obedecer sempre será melhor do que sacrificar. Que o Senhor nos ajude, que a gente entenda e que a gente compreenda essa verdade em nome de Jesus. Vamos colocar de pé e vamos orar.